Muito bem, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria agora de pedir a você um pouco mais da sua atenção. Eu quero falar agora de um assunto muito importante e do interesse de todos. Eu quero falar sobre salvação. Você que está me assistindo agora, você está interessado na bênção da salvação? A salvação é uma prioridade para você? Pois eu quero que você preste atenção nas considerações que eu tenho a fazer acerca deste assunto. Quando falamos de salvação, falamos de algo que interessa a todos. Afinal, nessa minha caminhada com Cristo, eu nunca vi ninguém dizer que prefere a condenação ao invés da salvação. É uma resposta unânime. Se eu perguntar em qualquer igreja onde eu for pastor, quem aqui quer ser salvo? Todos vão responder que sim. Apesar de todos quererem a salvação, nem todos aceitam o processo estabelecido por Deus para a salvação. E apesar de todos quererem a salvação, nem todos aceitam o processo estabelecido por Deus para dar a salvação a cada um de nós. Daí a importância de eu falar com você a respeito do batismo nas águas. O batismo nas águas é uma parte importante deste processo de salvação. E eu quero que você considere comigo a seguinte pergunta: será que o batismo é importante para a salvação? O que você acha? Pense um pouquinho. E enquanto você pensa, deixa eu lhe fazer algumas indagações. A primeira: se o batismo não fosse importante para a salvação, então por que o maior profeta de todos os tempos, João Batista, e quem disse que ele foi o maior profeta de todos os tempos foi Jesus, não fui eu. Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Mas olha que interessante, apesar de Jesus dar a João Batista o título de maior profeta de todos os tempos, João Batista nunca fez nenhum milagre. E a única pregação de João Batista era, sabe o quê? Arrependei-vos e sejam batizados para o arrependimento dos pecados. Então a primeira questão que você tem que pensar é nisso. Se o batismo não fosse importante para a salvação, então por que o maior profeta de todos os tempos não fez outra coisa senão batizar as pessoas? A segunda reflexão que eu quero que você faça comigo é a seguinte: se o batismo não fosse importante para a salvação, então por que o próprio Jesus, que não tinha pecado, foi batizado nas águas? Você sabe, não é? Está escrito aqui, olha, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 13, que o próprio Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Se não fosse uma coisa importante, por que o próprio Jesus teria participado? Terceira reflexão que eu quero que você faça: Jesus, ainda em seu ministério, batizava mais pessoas do que o próprio João Batista. No Evangelho segundo João, capítulo 4, está lá escrito que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que quem batizava, obviamente, eram os discípulos, mas Jesus, no seu ministério, deu continuidade ao trabalho de João Batista de batizar. Se o batismo não fosse importante para a salvação, ou fosse só para aquela época, talvez Jesus teria dito: olha, esse negócio de batizar era com João Batista, eu não vou continuar isso não é importante. Mas o próprio Jesus continuou com esse trabalho do batismo. A quarta reflexão: além de Jesus batizar,
ele declarou, e quando ele declarou isso foi uma ordem que ele deu a todos os seus filhos e filhas, a todos os seus discípulos e discípulas. Marcos capítulo 16, versículo 16. Sabe o que Jesus declarou? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A reflexão aqui é: o batismo é importante para a salvação ou não? Então vai construindo esse raciocínio comigo. Se o batismo não fosse importante para a salvação, então por que Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado? Ele condicionou a salvação ao batismo. Ele deixou claro que a pessoa que não for batizada não será salva. Mais uma reflexão que eu quero fazer com você. A quinta reflexão. Em Mateus 28, 19, Jesus ordenou aos discípulos, dizendo assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deixou claro que o batismo não era só para o povo judeu. Porque se o batismo fosse só para o povo judeu, ele não teria dito, ensinai todas as nações. Ele teria dito, olha, batizem só o povo de Israel. O povo de tal país já tem outra religião. O povo de outros lugares do mundo já tem outros deuses. Jesus não disse isso. Ele falou para batizar todas as nações. E aí ele deu a fórmula do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viu aí? O Jesus que nós servimos foi batizado, mandou batizar, e você ainda não é batizado por quê? Você ainda tem dúvidas a respeito do batismo? Por quê? Deixa eu explicar um pouquinho mais aqui para você, olha. Sexta reflexão. Se Jesus afirmou em João capítulo 3, lá na sua conversa com Nicodemos, Jesus afirmou dizendo assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois, mais abaixo, ele ratificou dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ficou claro aí, o que é o nascer da água? É o batismo. Então Jesus foi muito claro dizendo que a pessoa que não for batizada nas águas não poderá ver o reino de Deus. Nem ver, quanto menos entrar. Tem gente aí achando que o simples fato de morrer é suficiente para ir para o céu. Não se engane. Não se engane. Só vai herdar o reino de Deus aquele que crer em Jesus e for batizado, aquele que nascer da água e do Espírito. É isso que diz o Evangelho. E você tem que crer no que diz o Evangelho. Sétima reflexão que eu quero que você faça. Portanto, só nos resta pregar uma coisa. Qual é? Atos capítulo 2, verso 37. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão dos pecados. A minha pergunta agora vai a você que assistiu tudo isso que eu te expliquei. O batismo é ou não é importante para a salvação? O que você acha? Eu te dei evidências, eu te dei textos e mais textos, reflexões bíblicas de que o batismo é sim importante para a salvação. É por isso que você precisa ser batizado. Você precisa descer as águas para cumprir com toda a justiça de Deus. Por isso, neste domingo, dia 13 de junho, aqui na sede estadual da Paz e Vida, em Natal, no Rio Grande do Norte, nós teremos o grande batismo nas águas. E você que ainda não cumpriu com a justiça de Deus, você que ainda não é batizado, poderá ser
neste domingo, que terá Santa Ceia do Senhor na nossa igreja, nós também vamos celebrar o batismo nas águas para aqueles que não são batizados ainda. Você poderá batizar-se na reunião das 8 horas da manhã, na reunião das 3 horas da tarde ou na reunião da noite, às 18 horas. O batismo é aberto para toda e qualquer pessoa que desejar cumprir a justiça de Deus. Se você é um membro da Paz e Vida ou é um membro de qualquer igreja, não tem problema. Se você diz assim, pastor, eu frequento uma igreja já há bastante tempo, mas por causa da pandemia, a igreja que eu sou membro não faz batismo, está difícil de fazer batismo, ou não tem tanque para batizar, não tem onde levar as pessoas. Eu quero que você venha para ser batizado aqui na Paz e Vida. Você vai continuar congregando onde você está. A questão é você cumprir logo a justiça de Deus. Você que não tem igreja, você vai passar a ter uma igreja. Você vai ter um pastor, você vai fazer parte do rebanho de Cristo. Você que diz assim, pastor, eu nunca tinha feito essas reflexões acerca do batismo, mas eu estou convencido pela palavra de Deus de que é importante que eu me batize para cumprir a justiça do Pai. Eu espero de verdade que você tenha chegado a essa conclusão. Neste domingo, dia 13 de junho, eu quero te batizar. Aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal. A nossa igreja fica na Avenida Senador Salgado Filho, 1950, Lagoa Nova. Na zona sul da cidade, bem próximo ao estádio Arena das Dunas. Escolha o melhor horário e venha para ser batizado. Você não vai pagar absolutamente nada, você simplesmente precisa trazer uma troca de roupa e uma toalha, só. Nós vamos te dar uma capa branca e vamos te batizar como manda a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo.